Boa tarde, família. Tudo bom com vocês? Boa tarde, família. E aí, como vocês estão? Tudo bem? Bom, nós viemos aqui hoje gravar esse vídeo para esclarecer algumas situações, algumas dúvidas que a gente tem percebido, que alguns pais têm nos trazido. E aí, então, para a gente não ficar falando diversas vezes a mesma coisa e nem vocês também cansados de ficarem recebendo diversos bilhetinhos, a gente resolveu gravar o vídeo e sintetizar isso tudo num vídeo só, tá bom? Então, assim, alguns pais estão em dúvida sobre bimestre, começo de bimestre, finalização de bimestre, se a gente tá antecipando coisas ou se realmente estamos prorrogando coisas. O que aconteceu? Nós tivemos que fazer uma reorganização no nosso calendário escolar. E isso devidamente registrado, a Delegacia de Ensino nos deu algumas orientações. Então, por conta das nossas férias que foram antecipadas, iniciaram lá no dia 23 de março e foram até o dia 11 de abril, e no dia 13 de abril nossas aulas voltaram. Então, a gente teve que interromper o primeiro bimestre. A previsão dele era terminar numa determinada data e nós tivemos que alongar isso um pouco mais, porque nós ficamos parados por 20 dias, certo? 21 dias na realidade. Nós temos ainda 9 dias de férias que vocês vão receber no mês de outubro. Nós teremos uma paralisação. E isso a gente vai conversando no decorrer dos dias aí, né? Bom, então o nosso bimestre estava previsto, o primeiro bimestre estava previsto para terminar no dia 8 de maio, perdão, desculpem, 8 de maio. Só que nós percebemos que, lógico, a rotina, o ritmo de uma videoaula e das crianças em casa, ele é totalmente diferente da escola. Por isso, a gente percebeu que eles iam levar um tempo um pouco maior para fazer e para não correr, para não deixar com que os nossos alunos fossem prejudicados, a professora Cleusa, ela nos procurou, ela colocou para nós a preocupação, principalmente em relação à matemática, que a alfabetização matemática, ela é muito minuciosa e essa base, ela precisa ser extremamente consolidada. Então, a professora Cleusa, ela preferiu estender isso por um pouquinho mais de tempo. Por isso que essas semanas mesmo vocês perceberam, essa última semana vocês trabalharam bastante a matemática. Para quê? Para que as crianças pudessem praticar mais a matemática, certo? E por isso nós estendemos a finalização da apostila número 1 até o dia 22 de maio. No dia 25 de maio, a professora Cleusa ela vai dar início ao caderno número 2. Não corremos de maneira alguma, nós não passamos nada, parece-me que só apenas 2 páginas, né, professora? Foram 2 páginas que ficaram porque eram conteúdos repetitivos. Então, como as crianças elas já estavam se apropriando de várias estratégias de cálculo mental para adição, a professora achou por bem pular essas 2 páginas que serão retomadas novamente. Por quê? Porque quando a gente voltar, né, professora, o que você vai ter que fazer? Faremos uma revisão, não tem como, né, dos conteúdos para a gente poder dar continuidade também, Sim. né? Então, não se preocupem em relação a essas páginas deixadas, tá? Elas não foram deixadas de lado, tá bom? E, de qualquer forma, mesmo aquelas que nós vencemos todas as páginas, nós vamos ter que retomar com as crianças quando nós retornarmos à nossa atividade presencial. Isso já é algo que está programado por nós, tá bom? Então, essa preocupação tirem do coração de vocês. As páginas não ficarão esquecidas e assim como nós fizemos em matemática agora, provavelmente acontecerão em outras disciplinas, em outros momentos, com outros conteúdos também. Se a gente achar pertinente, por exemplo, tem atividades que é necessário que eles estejam em grupos. Os conteúdos, né, nos cadernos ângulos, eles trabalham em espiral. Sim. Né? Então, todos eles vão ser retomados, né? Porque dá uma continuidade, tanto dá continuidade no terceiro, no quarto ano, lógico que um pouquinho mais, né? Apresenta um pouquinho mais de dificuldade. Mas esses conteúdos, o segundo ano é a base, né? Daí só tem a continuidade dos conteúdos. Sem dúvida, porque a gente está trabalhando de acordo com a nova BNCC, né? Então, o conteúdo em espiral, ele tem que acontecer para a efetivação aí dessa alfabetização. E da apropriação desses conteúdos pelos nossos pequenos.
Bom, eu anotei uma pauta aqui, por isso que eu estou olhando para baixo. Fala dos trabalhinhos, né, primeiro? Isso, pode falar então, professora. Fale aí dos trabalhinhos. Então, os trabalhos, tá? Assim, eu pedi alguns trabalhos, né, no primeiro bimestre. Alguns foram enviados, né, foram registrados e enviados, outros não. E aí, quando a professora pediu assim, agora eu vou cobrar esses trabalhos, né? Aí foi aquele desespero, tá? Então, para que isso não aconteça, a partir de segunda-feira, todos os trabalhos, tá, que a professora solicitar, né, nos encontros, vocês, por favor, vocês anotam, porque até é uma segurança para vocês também, Sim. né? Então anotam o dia e anotem os trabalhos, tá? O título do trabalho e mandem a fotinho para mim, tá? Essas fotos é o meu registro, tá? Então eu tenho registrado aqueles que enviaram as fotos. Tá? Então vocês sempre estejam registrando, sempre tirando foto e de preferência que vocês anotem aí todos os trabalhos que eu solicitar, tá bom? Isso não só para a professora Cleusa, tá? A professora de inteligência emocional também está pedindo trabalho. Adoro, né? Adoro as fotinhos também, né? Está pedindo os registros, isso tudo é para a gente se documentar para poder fechar a notinha dos alunos depois, tá bom? Então não esqueçam de mandar para nós, que é muito importante. Isso. E não deixem acumular, porque, por exemplo, alguns pais deixaram, é o trabalhinho, depois a gente faz e tudo, só que agora para fechar a nota, a gente vai precisar desses trabalhos, vão ter que acabar fazendo tudo de uma vez. Então não deixem acumular, vamos fazendo de acordo com o que a professora vai pedindo, que aí não vai cansar os pequenos e não vai ter esse tumulto depois no final do bimestre. Lembrando que a gente está aprendendo toda essa nova rotina juntos, gente. Então, vão ter momentos que nós vamos acertar, que nós vamos errar, mas em parceria, com assim o feedback. Né? Isso é todos nós, todos né? Nós, é verdade. Assim, e esse feedback de vocês, como vocês estão recebendo o que nós temos falado, assim como o que vocês falam, a gente recebe também, a gente vai reorganizando. E agora, eu tenho falado muito isso, nós estamos ressignificando nossa profissão. Então, essa troca é muito importante. Ela é muito importante, eu vou até falar uma coisa que eu já tinha colocado lá no final, mas eu acho que cabe agora. Ela é muito importante quando ela chega para nós, porque não adianta nada a gente ficar falando numa rede social, ou falando com um vizinho, ou com outro pai, e não falar com a escola, porque às vezes o seu temor é algo que a gente não percebeu. Então, se você trouxer isso dentro do nosso ClaSap, que é o nosso veículo de comunicação oficial, ou ligar aqui na escola, gente, eu estou na escola diariamente. Eu chego na escola às 8 horas da manhã, então a hora que vocês ligarem, vocês vão me encontrar. A professora Cleusa também tem vindo bastante aqui. E tenho me disponibilizado no ClaSap, né? Então, assim, todos os pais que pediram socorro, né, lá no ClaSap, eu atendi, assim, com o maior carinho. Espero, né, que tenha, assim, atendido e suprido, né? Suprido todas as necessidades de vocês, né? Daqueles que me procuraram. Mas me procurem, tá? Então eu deixo lá, estou sempre colocando na observação lá no ClaSap, né? Para eles me procurarem qualquer dúvida, tá, gente? Porque se não tem dúvida, eu não sei o que está acontecendo, né? Então, assim, na sala, a gente já tem essa resposta deles de imediato. Né, eu pergunto, eles já falam, ali a gente já tenta, né, resolver todas as dúvidas possíveis, tá? Então, agora cabe a vocês, porque muitas vezes eles não falam. Né? Mas como vocês estão acompanhando, então vocês estão percebendo a dificuldade deles. Em né? casa a família é o termômetro, né? Sim, e aí tem que passar para a professora poder estar esclarecendo para vocês, tá? Tem os pais aí que me procuraram, né? Eu não me importo, pode pegar meu número, tá? Pode chamar, né, e faço uma chamada de vídeo, se for o caso também, como já aconteceu, já fiz, já esclareci dúvidas, tá? Então, e na parte da tarde eu estou aqui na escola também, tá? Então vocês podem ligar aqui, né? Eu preciso falar com a professora Cleusa agora. Eu paro o que estou fazendo e vou atendê-las, ok? Ok. Bom, e um outro ponto que eu queria conversar com vocês é sobre letra cursiva. Eu percebo que principalmente ali, né, agora a gente está pensando
pensando no segundo ano, a gente lembra da nossa época, na segunda série, né? Mas vamos pensar, dentro dessa nova educação do ensino médio de 9 anos, o segundo ano equivale à nossa primeira série, nós pais, né? Da nossa época é a primeira série. Bom, algumas coisas na educação, elas têm se transformado. E o processo de alfabetização é uma delas, que tem sido ressignificado. Então, quando a gente fala no processo de alfabetização e lembra do nosso processo de alfabetização, a gente lembra das famílias silábicas, então a gente lembra da educação infantil, quem fez a educação infantil porque não era obrigatório, mas lá na primeira série, na cartilha, como é que começava a cartilha? Começava com grafomotricidade, aquela onda que sobe, que desce, chega que vai, sapinho, que volta. Então, hoje a gente trabalha bastante disso na educação infantil. A gente traz essa base da grafomotricidade na educação infantil para poder dar significado na construção do movimento, da pinça, já para o ensino fundamental. A alfabetização, na nossa época, acontecia como? A gente copiava as letras, a gente desenhava as letras, que na maioria das vezes, para muitas crianças, não tinham significado. Hoje a gente começa essa alfabetização através da letra maiúscula, que para nós hoje a gente chama de caixa alta. E quando a gente percebe que a criança está pronta com a caixa alta, que isso vai acontecer dentro da proposta que a gente tem, dentro do segmento que a gente tem seguido, né? Dentro da nossa apostila, no segundo bimestre. Vocês vão perceber quando vocês receberem a apostila número 3, no segundo semestre. Isso, desculpe, no segundo semestre. Me perdoem. Não, acontece. No segundo semestre. Quando vocês receberem a apostila número 3, vocês vão perceber nela exercícios com a letra cursiva. Apesar de que ela já traz, desde o primeiro bimestre, apresentando a letra cursiva. A gente apresenta todas as formas, né? De letra. A alfabetização, ela vai apresentar todas as formas, mas a cobrança, o treino da letra cursiva, ele vai ser efetivo no segundo semestre, no terceiro bimestre, a partir do terceiro bimestre. Ainda assim, a base para o segundo ano é a caixa alta e a letra imprensa, que a gente também apresenta para as crianças. Então, também é para tirar esse temor do coração de vocês. Calma, tudo no seu tempo. Tenham calma. Podem ter certeza que a gente tem pensado diversas estratégias, a gente tem reorganizado, tá aí, acho que vocês perceberam, a professora Cleusa estava muito preocupada com a matemática, e aí então nós trouxemos de uma forma divertida, eu virei aluna. Com tudo, né? Com todos os conteúdos, vocês não imaginam o que está sendo para eu gravar. Sim, sem dúvida. Né? Tudo é novo pra gente, né? 24 anos, imagine, eu nunca precisei gravar. E agora ela virou uma popstar. Né? Né? Mas é complicado, e eu imagino para os pais também, né? Não é fácil e causa essa ansiedade, né? Mas muitas coisas, inclusive da letra cursiva, eu expliquei na primeira reunião, né? Então a primeira reunião assim a gente deixou claro, né? Mas alguns pais, lógico, não vieram e talvez por isso estão tendo essa dúvida e esse questionamento, essa ansiedade, tá? Mas aí a gente já esclarece, né? E se não, qualquer coisa também a gente está aqui, a gente marca uma reunião, sempre, tá? Para esclarecer as dúvidas aí que vocês... E aí, nesse ponto que a professora falou da reunião, é esse também um outro ponto que eu quero deixar uma outra linha aberta para vocês. A gente sabe, em tempos de isolamento, eu tenho recebido alguns pais na escola, tá? A gente usa máscara, com todas as orientações, com tudo que é necessário, mas tem alguns que moram mais distantes, por exemplo, os que moram na Ilha Comprida, têm dificuldade para atravessar a barreira. O que a gente pode fazer? Se vocês precisarem, marca com a professora, a gente vai marcar um encontro individual ao vivo com vocês, entendeu? Aí então a professora vai tratar exatamente a dúvida da Tatiana, a professora vai tratar exatamente a situação com o A, com o B, entendeu? Para que a gente também consiga, então, para a gente otimizar
usar o tempo, a gente marca essa live individual com cada pai e a gente vai tratando efetivo do problema do seu filho, entendeu? Da dificuldade do seu filho e as suas dúvidas e os seus anseios. Eu sei que nesse momento nosso coração está apreensivo. Hoje mesmo nós estávamos aqui conversando, né? Tantas mudanças, tantas incertezas que a gente não consegue, nós seres humanos, a gente gosta de ter o controle de tudo nas mãos. E de repente a gente percebe que a gente não consegue saber o que vai acontecer no dia de amanhã. Então isso tem trazido esse temor no nosso coração. Mas somos parceiros, estamos aqui juntos e queremos o melhor das nossas crianças. Então tenham a nós como parceiros, que sempre estaremos aqui pelos nossos alunos. Sempre. Contem conosco para o que vocês precisarem. Então, gente, qualquer dúvida, entre em contato conosco. Estamos aqui à disposição. Um beijo no coração de vocês. Beijo, pessoal. Até a próxima, tá? Até segunda, né? Já.